Aula do dia 1º do 4, correção da atividade 1, postada no Plural Maestro em 24/3. Questão 1. Todos os vírus são constituídos por DNA e proteínas, aminoácidos e água, ácidos nucleicos e proteínas, DNA e RNA, proteína e DNA. O enunciado ele é bem simples, mas a gente precisa identificar características virais para ver se as opções estão de acordo com aquilo que a gente conhece sobre vírus. Primeira coisa, vírus são acelulares, parasitas intracelulares obrigatórios, não têm metabolismo próprio, não apresentam os dois ácidos nucleicos ao mesmo tempo, ou seja, ou apresentam DNA ou apresentam RNA. Não tem a opção DNA e RNA. Então, de acordo com as características da partícula viral, vamos ver se essas opções se enquadram naquilo que a gente precisa dentre as características de todos os vírus. DNA e proteínas. Todos os vírus são bacteriófagos, ou seja, todos os vírus possuem a molécula de DNA? Não. Aminoácidos e águas? Também não. Por quê? Sabemos que a molécula de água ela não tem uma participação tão efetiva na partícula viral. Ácidos nucleicos e proteínas. Essa opção ela é muito interessante porque ácidos nucleicos fica em aberto, pode ser DNA ou RNA, e proteínas com certeza. Vamos ver as próximas. DNA e RNA? Não temos os dois ácidos nucleicos presentes ao mesmo tempo. RNA e proteínas? Todos os vírus são retrovírus? Não, ele pode ser um retrovírus ou um bacteriófago, dependendo da molécula de ácido nucleico presente na partícula viral. Então, o nosso gabarito é letra C, ácidos nucleicos e proteínas. Questão 2. Os vírus são minúsculos piratas biológicos, porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem-se às outras células, provocando danos devastadores. A esses danos dá-se o nome de viroses, como raiva, dengue hemorrágica, sarampo, gripe e etc. Outra questão que trata sobre a partícula viral em que a gente precisa correlacionar as características virais com aquelas que o nosso enunciado pede. Letra A. Os vírus utilizam o seu próprio metabolismo para destruir células causando viroses? Os vírus se utilizam do seu próprio metabolismo? Não. Eles não têm metabolismo próprio. Eles necessitam do metabolismo celular. Por quê? Porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Não têm metabolismo próprio. Então, essa A ela não está muito interessante. Letra B. Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus? Não é uma regra, porque se um vírus ele for um retrovírus, ele vai fazer um mecanismo especial de retrotranscrição, como nós vimos em sala de aula. Então, ele não vai utilizar do DNA da célula hospedeira, ele vai utilizar do outro ácido nucleico, conhecido como RNA. Letra C. Os vírus não têm metabolismo próprio. Isso está correto. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos ver as outras. As viroses resultam sempre, vamos sempre desconfiar quando tiver um termo que generaliza, das modificações genéticas das células hospedeiras? Não. As viroses elas podem ser causadas por um vírus sem mutação e por um vírus que sofre mutação, e não da mutação da célula hospedeira. Então, a falha da letra D está da célula hospedeira. As viroses são transcrições genéticas induzidas pelos vírus, que degeneram a cromatina na célula hospedeira. Cromatina e cromossomo
são as mesmas coisas, né? Na verdade, o vírus ele não degenera a cromatina que está no núcleo da célula. Ele vai ser associado ao material genético da célula hospedeira. Então, gabarito da questão, letra C. Os vírus não têm metabolismo próprio. Questão 3. Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Nesse item 1, ele está dizendo que os seres vivos podem ser unicelulares ou pluricelulares. Está afirmando. 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal, DNA ou RNA. Está correto. Quando considerarmos como populações, os seres vivos modificam-se ao longo do tempo. Sim, eles modificam-se. Eles podem sofrer alguma alteração no seu material genético. Todas as afirmações corretas. Vamos ver o que o enunciado traz para a gente. Admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que: letra A. Os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Vamos relembrar. 1 é o fato de ser uni- ou pluricelular. Vírus é acelular, então minha letra A não serve. B. Os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito 1. Também não está correto, porque bactéria é um organismo procarionte unicelular, então não preenche. C. Os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos 2, que é o fato de possuir material genético, tá certo? E 3, pelo fato de possuir alterações no seu material genético, pelo fato de poder sofrer uma mutação. Até aqui tá certo. Mas não preenche o requisito 1, correto? Ele não preenche, ele é considerado um indivíduo acelular. Então, até o momento, a letra C é a mais adequada. D. Os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos 3. Correto? Eles podem sofrer mutação, mas não preenchem o requisito 1. O 1 realmente ele não preenche, ele é acelular, tá certo? E 2. Aí é mentira, porque o 2 ele preenche, porque ele tem DNA ou RNA. A D está incorreta. Os vírus não são seres vivos, porque não preenchem os requisitos 1, 2 e 3. O 1 ele realmente não preenche, porque ele é acelular, então tá certo, mas o 2 e o 3 ele preenche, porque ele tem material genético interpretado como código genético e ele pode sofrer mutação. Então a letra E não está adequada. Nosso gabarito é letra C. Os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não preenchem o requisito 1. Correto. Questão 4. Em uma área de transição entre Mata Atlântica e o Cerrado, são encontrados pau d'arco, a caixeta e alguns ipês. O cipó de São João é também frequente naquela região. Essa questão ela traz uma questão sobre nomenclatura, sobre regras de classificação binomial proposta por Linneu, onde o primeiro nome é identificado como gênero e o segundo nome identificado como espécie. O primeiro nome ele precisa ser escrito com as iniciais maiúsculas e o segundo nome com as suas iniciais minúsculas. Vamos ver o que a questão pede para a gente. Agrupe os gêneros e as espécies. É uma questão bem simples, onde a gente consegue identificar um gênero, 2, repetido, mas é um segundo gênero, repetido, mas é um terceiro gênero,
um quarto gênero também repetido, identificado na questão, um quinto gênero identificado na questão e um sexto gênero identificado na questão. Então, em relação a gênero diferentes, nós temos 3 gêneros, né? Muito tranquila essa questão. Agora, em relação às espécies, nós vamos ter uma espécie, 2, 3, 4, 5 e 6 espécies diferentes. Então, 3 gêneros e 6 espécies diferentes. Todas elas escritas seguindo a regra de classificação binomial proposta por Linné. Questão 5. O reino Monera é composto pelas bactérias e cianobactérias, algas azuis, organismos unicelulares procariontes. As bactérias são encontradas na água, no ar, no solo, nos objetos, na superfície e no interior de outros organismos. As bactérias podem ser heterotróficas ou autótrofas. As heterotróficas podem realizar os vários tipos de fermentação e vários tipos de respiração, como a aeróbia e a anaeróbia. Dentre as autótrofas, existe grande diversidade de mecanismos, como a quimiossíntese e a fotossíntese. As bactérias reproduzem-se assexuadamente por bipartição, processo esse que origina em milhares de outras bactérias, dependendo das condições ambientais adequadas. Apresentam 4 formas físicas: cocos, bacilos, espirilos e vibriões. Esse texto, ele caracteriza o reino Monera. Ele caracteriza as bactérias. Quando ele fala que as bactérias elas são organismos unicelulares procariontes, ele caracteriza a bactéria como sendo unicelular, ou seja, possuidora de uma única célula, e procarionte, não preenchendo os requisitos de núcleo. O indivíduo procarionte ele não tem um núcleo definido, ele não tem uma carioteca. O seu material genético encontra-se disperso ou livre no citoplasma. As bactérias elas podem ser encontradas em hábitats diferenciados, como ele cita. As bactérias elas podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, quando elas são autótrofos, e heterótrofos, quando elas não são capazes de converter essa energia luminosa em energia química. Elas podem respirar na presença do oxigênio ou na ausência do oxigênio. Elas se reproduzem de forma assexuada quando você não tem uma variabilidade genética grande, porém você tem grandes números de indivíduos, de descendentes, ou você pode se reproduzir de forma sexuada, onde você tem a troca de informações genéticas, uma alta variabilidade genética, porém um número menor de descendentes. E no finalzinho do texto, ele traz para a gente as formas físicas, morfológicas das bactérias. Ele pede para a gente, justifique o termo procarionte. Bem simples essa resposta. Você pode colocar a ausência de carioteca ou células que não apresentam núcleo definido, que não apresentam membrana nuclear, né? Letra B. Diferencie bactérias heterotróficas de bactérias autótrofas. E aí você pode colocar que esses indivíduos, os heterotróficos, eles não são capazes de converter a energia luminosa em energia química e as autótrofas são capazes de fazer essa conversão. Ah, professora, eu posso colocar que esses indivíduos, eles produzem o seu próprio alimento ou não produzem o seu próprio alimento? Você pode colocar isso, desde que você coloque entre aspas, porque não é uma resposta formal. Letra C. Monte um quadro com as formas bacterianas.
Aqui eu gostaria que você representasse o formato de cocos, o formato de bacilo, o formato de vibriões, de espirilo, de espiroquetos, né? Então a gente tem esse quadrinho onde a gente consegue identificar as formas físicas bacterianas, cocos, bacilos, espirilos. Aí a gente tem o diplococos, que é a junção de dois cocos, streptococos e estafilococos. Questão 6. Observe a figura. É de uma célula bacteriana, a figura representada, em que podemos observar estruturas citológicas dessa célula, onde temos membrana plasmática, que é uma estrutura de proteção, é uma estrutura onde ocorrem os transportes através da membrana. Temos a parede celular, que é uma estrutura que auxilia a proteção da nossa célula juntamente com a membrana plasmática. Temos a cápsula, que é uma estrutura de proteção, de resistência. Não são todas as bactérias que são capsuladas, podemos ver mais para frente. Plasmídio é um DNA acessório que algumas bactérias elas vão apresentar. Temos o DNA, que é circular, é onde estão todas as informações genéticas dessa bactéria. Os ribossomos, organelas responsáveis por fazer a síntese de proteínas. Temos as fímbrias ou pili, que vai servir para o deslocamento e também é o órgão de reconhecimento do macho pela fêmea. E os flagelos, que é a estrutura de locomoção da célula bacteriana. O enunciado é simples e ele pede para a gente dizer as funções das estruturas selecionadas na figura. Letra A, plasmídio. O plasmídio ele tem uma característica que é típica dele, que ele pode se autoduplicar. Ele vai estar envolvido com a técnica de engenharia genética, que nós falamos em sala, a técnica de recombinação genética. Esse plasmídio ele também está envolvido na participação reprodutiva dessas bactérias, porque é através desse plasmídio que a gente tem uma ponte citoplasmática que nós vimos em sala de aula quando ocorre reprodução. Então, vamos contextualizar. Resistência a antibióticos, fertilidade bacteriana, formando a ponte citoplasmática e aplicações na engenharia genética. Quem colocou que tem o poder de se autoduplicar também está correto. Se você colocou que está inserido na técnica de engenharia genética, também está correto. B. Ribossomos. Qual é a função? Síntese de proteína. C. Qual é a função da cápsula? Ela confere resistência, ela confere proteção à célula bacteriana. Contra quem? Contra inseticidas, ou qualquer substância química. Questão 7. Faça um breve histórico sobre a doença de Chagas. E eu coloquei uma linha de raciocínio para que você pudesse seguir. O agente etiológico é o agente causador da doença. O agente transmissor é quem leva a doença até você. A profilaxia são os cuidados que você precisa ter para não ser atingido pela patologia. Os sintomas que você vai apresentar num quadro de doença de Chagas e o tratamento do doente. Então, vamos lá. Doença de Chagas, o agente etiológico ou causador da doença é o Trypanosoma cruzi, e aqui ele está escrito de acordo com a regra de classificação binomial proposto por Linneu. O primeiro nome é o gênero, o segundo nome é a espécie. O vetor é um inseto conhecido como barbeiro. A profilaxia da doença é você evitar o contato com o inseto. Então, você pode usar telas nas suas janelas, você pode usar repelente, você vai evitar deixar água parada em determinados locais. Você, na presença desse inseto, você não vai matar esse inseto com as mãos, você não vai coçar o local da picada desse inseto. Então,
você precisa evitar o contato com esse inseto, evitar o contato com esse agente transmissor. Os sintomas: febre, dor de cabeça, fraqueza, inchaço de pernas, inchaço de rosto. E o remédio para que você possa tratar os doentes, em caso crônico, é o benzidazol, tá? É um fármaco que é usado especificamente para essa patologia. Questão 1. A professora de ciências solicitou aos alunos que fizessem um trabalho sobre alguns micro-organismos e, adiante dessa proposta, o aluno Thales afirmou para sua amiga Mariana que as bactérias e os fungos só causam problemas e deveriam ser eliminados no mundo, não havendo muito que se estudar sobre eles. Em resposta, Mariana disse que isso seria impossível e que eles são importantes tanto para os seres humanos, defendendo seu ponto de vista. Cite um argumento que poderia ser utilizado por Mariana. Então, a gente sabe que a aplicação de fungos e bactérias no ambiente em que a gente vive tem várias aplicações, né? Existem alguns fungos, por exemplo, que são comestíveis, e uma das principais características que estão atrelados ao fungo é a produção de um remédio que a gente conhece muito bem, que é a penicilina. E as bactérias, a gente pode colocar como argumento forte para o nosso amigo Thales aí, é que elas são o quê? Fotossintetizantes e quimiosintetizantes, né? Então, de alguns fungos se produzem antibióticos, como a penicilina, e algumas bactérias fazem fotossíntese ou quimiossíntese, que dão oxigênio, que fornecem oxigênio e glicose ao ambiente. Questão 8. Identifique os planos de simetria. Aqui nós temos uma estrela, né, uma estrela do mar, onde a gente consegue ver que a simetria ela não é certinha, a gente tem metades diferentes, né, para cada lado, e a gente classifica essa simetria como sendo radial. Nesse outro indivíduo, a gente tem lateralidade, a gente tem uma linha mediana, em que a gente consegue fazer a divisão desse indivíduo em lado direito e lado esquerdo. Então, simetria bilateral ou simplesmente bilatério. Questão 10. O chamado blastóporo dá origem a uma cloaca ou a abertura anal, enquanto a boca, propriamente dita, forma-se a partir de uma invaginação do ectoderma, que é um dos 3 folhetos embrionários que nós vimos em sala de aula, não é isso? Endoderma, mesoderma e ectoderma, na região cefálica. O texto acima envolve animais genericamente conhecidos como deuterostômios, porque na questão ele já traz a presença e a formação da cavidade anal ou cloaca. Questão 11. Classifique as imagens quanto ao conhecimento sobre celoma. Então, os indivíduos eles podem ser celomados, pseudocelomados ou acelomados, dependendo da presença do preenchimento da cavidade mediana, que é a cavidade mesodérmica. Então, essa ilustração a gente já viu bastante em sala, tem na nossa apostila, e a gente só precisa classificar de acordo com as imagens. Letra A, indivíduos acelomados. Letra B, acelomados. E letra C, pseudocelomados.